Vocês já prestaram atenção como que é importante a roupa que nós usamos? Ela revela muito sobre nós. E hoje de manhã, nós vamos ver um texto bíblico em que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos vestir de Cristo. E quando nós estamos vestidos, não só de uma camisa, de uma calça ou de um sapato, mas quando nós estamos vestidos de Cristo, as pessoas veem que nós somos cristãos. A roupa revela quem nós somos. Esse boneco, bem simplesinho, se transformou num príncipe por causa da roupa que ele usou, e aí mostrou que não era só um boneco, era um príncipe. Quando nós estamos vestidos de Jesus Cristo, as pessoas não vão ver em nós só uma pessoa, mas elas verão que nós somos cristãos. Tudo bem? Vamos orar? E depois vocês vão sentar com papai, mamãe, vovós, tá bom? Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã. Pedimos que Teu Santo Espírito atue na nossa mente, nos nossos corações, principalmente no coração dos pequeninos, para que eles compreendam a mensagem do Senhor e assim eles possam ser transformados pelo Espírito do Senhor que opera no nosso coração. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quer levar o príncipe para você, Mildo? Quer levar? Leva. Pronto. Podem sentar. Senta agora lá, Mildinho. Eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Nós leremos do versículo de número 11 até o verso de número 14. Diz assim a Escritura Sagrada: E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ainda que seja necessário esperar, o fato é que ninguém gosta de esperar. Quando nós esperamos em uma fila, quando nós esperamos alguns momentos, minutos podem se transformar em horas de verdadeira angústia. Tem até um ditado que diz assim: quem espera, desespera. Mas todos nós sabemos que quando vale a pena, nós entendemos que esperar também vale a pena. Quando o que nós queremos vale a pena, nós sabemos que esperar vale a pena. Talvez um dos momentos da minha vida em que eu tenha esperado mais foram longos 5 meses entre essa data, dia 4 de julho de 1987, até essa outra data, dia 12 de dezembro de 1987. Longos 5 meses esperando e aguardando entre um noivado e um casamento. Esperar é difícil. É mais fácil esperar quando nós temos alguma garantia de que aquilo que nós estamos esperando, de fato, vai acontecer. Quando nós esperamos uma possibilidade, não é uma esperança insegura, não é algo bem abstrato. É por isso que quando você compra uma casa ou um apartamento, na planta
e você espera pela entrega das chaves, você consegue esperar, porque existe um contrato sobre isso. Você tem alguma coisa mais segura, mais substanciosa. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jacó, ele conseguiu trabalhar e esperar por Raquel durante 7 anos, porque havia um certo contrato, havia um contrato apalavrado entre ele e o pai dela. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que aqueles que esperam no Senhor nunca serão desapontados, e é por isso que o Salmo de número 33, verso 20, diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. É por isso que o texto de Lamentações diz assim, que bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. E o escritor de Lamentações ainda diz: bom é aguardar a salvação do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu esse texto de Romanos, capítulo 13, para um povo que aguardava a salvação do Senhor. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz algo que poderia alegrar o coração daqueles irmãos. Ele diz no verso de número 11, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Essa mensagem do apóstolo Paulo para os romanos é a mesma mensagem para mim e para você, principalmente quando nós nos aproximamos de um momento o final de mais um ano, o início de mais um novo ano. A nossa salvação está agora mais perto do que quando, em princípio, cremos. Para você entender essas palavras do apóstolo Paulo nesse texto, talvez fosse necessário você ter um mapa na sua mente, uma visão geral da carta aos Romanos. Nós podemos dividir essa carta facilmente em 2 partes. Aquilo que Deus fez por nós, fora de nós, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo descrevendo como que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, como que Deus, no tribunal celestial, decidiu justificar aqueles que creem em Jesus Cristo, como que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nesse tribunal celestial, decidiu ainda enviar o Espírito Santo para habitar no coração dos crentes, para que esse mesmo Espírito possa transformar os nossos gemidos inexpressíveis em verdadeiras orações diante do Pai Celestial. Então, Paulo, dessa carta, ele descreve o que Deus fez por nós fora de nós. Mas depois, do capítulo de número 12 em diante, ele descreve o que Deus está fazendo por nós, dentro de nós. Como que Deus nos ensina a responder corretamente à bondade e à misericórdia de Deus. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apresentar da sua vida, esse se dispor para Deus, é uma maneira de Deus trabalhar dentro de você, dentro do seu coração, te ensinando a responder corretamente à bondade do Senhor Deus. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo nos ensina que o Deus bendito opera dentro de nós, ensinando o nosso coração a responder corretamente com os dons espirituais, com as bênçãos que nós recebemos do próprio Espírito Santo de Deus. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz que o Senhor Deus nos ensina a esperar corretamente, a esperar pelo Senhor, e é por isso que ele usa essa expressão aí que nós acabamos de citar: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre esta salvação? Essa salvação do crente, ela tem essas 3 esferas. Ela tem uma esfera passada, no momento que você creu em Cristo Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. Nesse exato momento, sim, você foi salvo em Cristo Jesus. Ela tem esse momento presente, você continua sendo salvo. Deus tem trabalhado no seu coração, conformado a sua vida à imagem de Cristo Jesus. Deus tem livrado você da ira vindoura. E ela tem esse aspecto futuro, no momento em que ela será consumada, totalmente apresentada de uma maneira perfeita, completa para você
na manifestação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, a nossa salvação, essa salvação consumada, ela está agora mais perto do que quando nós cremos no início. Paulo está falando dessa consumação, não apenas de um livramento temporal, mas ele está falando desta consumação final no retorno de Cristo Jesus. Como que Paulo fala sobre isso? O que Paulo escreve aqui? Se você observar no texto da sua Bíblia, dá uma olhadinha aí, Paulo descreve dizendo assim que nós chegamos num tempo específico, versículo de número 11. Ele diz, eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Quero chamar a sua atenção para esse artigo definido aqui. Ele não fala tempo no sentido abstrato, ele não fala tempo no sentido geral, no sentido genérico, mas ele fala de tempo, o tempo, algo específico, algo definido. Esse tempo que a gente poderia dizer assim, esse é o tempo de Deus, é o tempo escatológico de Deus. E Paulo diz assim, vocês entendem, vocês agora conhecem esse tempo. Essa expressão é mais ou menos aquela expressão que você lê na Bíblia Sagrada, quando diz assim, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia do juízo. Não é apenas dia no sentido geral, ou dias, mas é algo específico, um dia específico. E a Bíblia Sagrada fala sobre esse tempo específico, quando a Bíblia diz assim, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus mandou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, na cronologia de Deus, na agenda de Deus, existem tempos, existe um tempo que já iniciou e que a única coisa que você espera agora é pelo final desse tempo. Você tem os últimos dias que nós já vivenciamos e a única coisa que você espera agora é pelo último dia. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim que quando Jesus Cristo se manifestou, Deus fez convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Em outras palavras, na agenda de Deus, só falta a consumação da história. Tudo aquilo que precisava ser feito, tudo aquilo que tinha necessidade, a criação, o dilúvio, a lei de Moisés, tudo aquilo que precisava acontecer, o período de Davi, o período dos sacrifícios e tudo mais, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o envio do Espírito Santo para habitar na igreja, todas essas coisas já aconteceram. E na agenda e no relógio de Deus, a única coisa que falta para acontecer é essa consumação da história. Então Paulo diz, eu digo isso para vocês que conhecem esse tempo. Nós já estamos vivendo nesse tempo final. Em outras palavras, é mais ou menos assim, para acabar tudo, ou a consumação de tudo, está dobrando a esquina. Está bem perto, está mais próximo do que você imagina. Uma outra coisa que é importante você observar aí, que o apóstolo Paulo usa a própria expressão, o dia, também no singular, versículo de número 12. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Interessante, ele não diz assim, vai alta a noite e já clareia. O raiar do sol. Não. É o dia. É um dia singular. De novo, um artigo definido aí. Essa designação escatológica de que um dia haverá de ocorrer. Paulo escreve sobre isso em vários outros lugares. Lá nos Coríntios ele diz assim, haverá aquele momento em que a obra de cada um será manifesta, pois o dia a demonstrará. Ele está falando de um dia específico, de um momento específico. Em Tessalonicenses ele diz assim, vocês irmãos não estão nas trevas para que esse dia não surpreenda vocês como ladrão. Haverá um dia. Ou outro texto que muitas vezes nós não gostamos de ler, é um versículo bíblico que muitos de nós não gostam de ler, é aquele de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim, não deixemos de nos congregar, façamos admoestações, ainda mais agora, que o dia se aproxima. Quanto mais próximo desse dia
estiver, mais você deveria ter alegria, prazer em se congregar na igreja. Mais você deveria ter alegria, prazer em participar do culto público. Quanto mais o dia se aproxima, mais você deveria estar atento para isso. Talvez existam outros termos na Bíblia Sagrada. Dudu, eu vou te fazer uma pergunta depois do culto, tá bom? Que aí vamos ver se você está prestando atenção. Tá joia? Legal. Outros textos da Escritura Sagrada que você pode também atentar para eles, nesse aspecto, é o dia do juízo, o grande dia, o dia da ira, o dia de Cristo, o dia em que Jesus Cristo vai trazer essa consumação. A perspectiva do apóstolo Paulo aqui é o seguinte: olha, está muito mais perto desse dia do que você imagina. A noite já está terminando, esse dia já está raiando. Então tem algumas implicações para você. A terceira coisa que o apóstolo Paulo faz é estabelecer um contraste entre esse dia e a noite. Como que ele faz isso? Olha o versículo de número 12. Ele contrasta aqui: vai alta a noite e o dia vem chegando. E ele fala de algumas coisas que são comuns para a noite. O que é comum à noite? Versículo 11, sono. É comum durante a noite você dormir. Quando você dorme o dia todo, você pode estar muito cansado. E alguém diz assim, não é comum, está muito cansado para isso. O que está acontecendo? Ou você está lutando com uma própria depressão, você nem quer acordar durante o dia, você prefere que continuar dormindo, porque você não vê muita razão para acordar durante o dia. Mas o normal é que à noite você tenha o sono. Então ele fala sobre essa noite. O normal é que à noite, versículo de número 12, você se cubra com alguma coisa. E no versículo 12 ele diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas. A palavra deixar aqui, no original, é descrita para aquele momento de você deixar o cobertor. Abandone esse cobertor que você utilizou à noite. Nem os moradores de rua em São Paulo gostam de andar com cobertor por aí. Eu estava esses dias atrás conversando com algumas pessoas de uma igreja que, durante o frio de São Paulo, elas faziam a assistência social de levar cobertores para moradores de rua. E alguém que já trabalha com eles há mais de 25 anos disse, olha, não traga cobertores, porque eles não gostam de ser vistos carregando os cobertores. Então, eles usam à noite, durante o dia eles acabam muitas vezes deixando em alguns lugares, a prefeitura passa caminhões e mais caminhões amontoados, eles levam isso depois, torna lixo. Então, o que vocês poderiam fazer é arrumar um lugarzinho para eles passarem a noite. Seria melhor, uma ação social melhor do que vocês simplesmente darem cobertores. Paulo diz assim, olha, quando chega o dia, você deixa aquilo que você usou à noite do lado, ou sobre a sua cama, ou você guarda isso lá no seu quarto, mas à noite é comum que as pessoas utilizem do seu cobertor. Paulo ainda fala mais, versículo de número 13, de algumas obras que são consideradas obras das trevas, que geralmente acontecem à noite também. Orgias, bebedeiras, imoralidades, libertinagens, discórdias e ciúmes. Paulo chama essas coisas, no versículo de número 14, de desejos da carne. Então ele está estabelecendo esse contraste. Tem algumas coisas que são comuns à noite e às trevas. Tem outras coisas que são mais comuns ao dia. Versículo de número 12. Vistamo-nos. É comum durante o dia você se vestir. Você ficaria totalmente chocado se no raiar do dia você percebesse as pessoas andando sem vestimentas pelas ruas. Você até ligaria para o poder público e diria que seria um ato de indecência pública e alguém precisaria ser preso ou penalizado por isso. Então ele diz, é comum que você se vista, revistamo-nos. Versículo de número 11, despertar do novo dia, andar dignamente, versículo 13, ou andar de uma maneira honrosa, uma vestimenta honrosa. Tudo que Paulo está fazendo aqui é simplesmente contrastando, dizendo assim, a nossa salvação está mais perto do que você imagina. Portanto, existe um dia específico, existe um tempo específico, existe uma maneira de você viver.
É engraçado que toda essa linguagem de Paulo é linguagem de urgência. Ele está dizendo: vai alta a noite, o dia vem chegando, a nossa salvação está mais perto do que quando no início cremos. O que isso tem a ver comigo e com você, e não apenas com os cidadãos da igreja de Roma? Eu não sei quando foi que você creu em Cristo Jesus. Mas se fazem 5 anos, se fazem 10 anos, se fazem 2 anos, 30, 60 anos, a consumação da sua salvação, a cada ano que muda, 2024 para 2025, como aconteceu de 2023 para 2024, como poderá acontecer de 2025 para 2026, a sua salvação, a consumação da salvação, está mais perto do que você imagina. Se está tão perto assim, como que nós devemos viver? E aqui Paulo chama atenção para 3 coisas. Em primeiro lugar, é necessário viver com discernimento. Olha a palavra que aparece aí no versículo 11. E eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Discernimento não é um jogo de adivinhação. Tem algumas pessoas que pensam assim: eu tenho que discernir qual é a vontade de Deus, então vamos jogar no palitinho. Discernimento não é jogo de adivinhação. Eu tenho que discernir o tempo de Deus, então eu tenho que fazer um toma lá da cá, um urim, tumim, usando uma linguagem bíblica. Discernimento é você considerar aquilo que você conhece, ou aquilo que é conhecível, aquilo que pode ser apreendido pela sua mente, pelo seu intelecto. Paulo está falando de um tempo que era do conhecimento dos crentes romanos. Então ele diz assim: vocês já conhecem o tempo. Ele não estava falando de alguma coisa desconhecida, ele estava dizendo: vocês sabem que no cronômetro de Deus nós já estamos vivendo os últimos dias. Vocês sabem que no cronômetro de Deus, o último evento no calendário escatológico de Deus para acontecer, para realizar, é Jesus voltar. Se você sabe disso, você deveria viver com essa perspectiva na sua mente. E como é viver com essa perspectiva na mente? Esse tempo deveria orientar as suas prioridades. O que é prioridade para você hoje? Para muitas pessoas, a prioridade é construir o céu na terra. Obter o maior grau de conforto que você puder ter para você experimentar o céu na terra. Ontem, em determinado momento, Meire e eu estávamos vendo uma cena de um filme no Afeganistão. Era um filme de guerra, Afeganistão. E um dos comandantes do Afeganistão dizia para um general americano: vocês têm medo de morrer, porque para vocês a vida na terra é melhor do que no céu. Para nós, o céu será sempre melhor. Então, morrer para nós é um lucro. Interessante isso. Como que nós ocidentais queremos o carro mais confortável, o apartamento mais confortável, a casa na praia mais confortável, a casa do campo mais confortável, a viagem dos sonhos, e nós nos rodeamos de conforto de tal forma que nós queremos criar o céu na terra. As nossas prioridades, muitas vezes, não são prioridades corretas. Você já prestou atenção como que muitas vezes nós trabalhamos e nós nos esforçamos para obter coisas que nós não poderemos levar para o céu? A Bíblia Sagrada, quando ela fala do pouco que a Bíblia Sagrada fala, ela fala pouco, mas ela fala de uma maneira clara sobre a vida no céu. Ela fala de vida de louvor a Deus, vida de comunhão com o Senhor Deus, vida de comunhão com os santos. Você já prestou atenção que essas são poucas coisas que você investe o seu tempo nelas? Muitas vezes você investe o seu tempo na sua carreira, você investe o seu tempo no seu ganho, você não investe o seu tempo na comunhão com os irmãos em Cristo Jesus.
Você não investe o seu tempo na adoração ao Senhor Deus. Se coloca um momento de ensaio para louvar e para adorar, é um fardo. Esses dias alguém da equipe de cânticos virou para mim e disse assim: pastor, fala de novo que a gente está precisando de pessoas para nos ajudar nos cânticos. Porque começa bem o ano, quando termina, hoje Marquinhos falou, só eu e Caio aí. Marquinhos já descobriu a razão pela qual outros não vieram aqui. Ele disse que é uma questão de patente, mas depois a gente conversa com ele. Marquinhos tem umas ideias bem interessantes ali. Mas assim, você já prestou atenção como muitas vezes, de fato, eu estou brincando aqui, sendo irônico, tirando a ironia de lado, voltando para o lado sério. Você já prestou atenção como as nossas prioridades às vezes são invertidas? As nossas prioridades são muito terrenas, são muito mundanas. E não são prioridades daqueles que sabem que o tempo está próximo. Você já prestou atenção que se você usar o discernimento, isso vai mudar os seus projetos? Qual que é o seu projeto de vida? Seu projeto de vida é uma carreira de sucesso, seu projeto de vida é deixar um nome por que você será lembrado. Que tal um projeto de você viver para Deus e glorificar o Senhor Deus? Eu nunca me esqueço de um determinado senhor nos Estados Unidos que estava investindo muito para missões, até que um dia o filho dele se dedicou para o trabalho missionário e ele diz: eu não te criei para isso. Ele diz: mas pai, a vida toda o senhor investiu em missões, o senhor falou das histórias dos missionários e agora? Ele diz: é muito sofrimento, eu não criei você para isso. Quais são os seus projetos? O que você está projetando? Quais são os seus investimentos? Como que você pode olhar para a vida sob a ótica de Deus? E Paulo diz, é necessário que você exerça o discernimento. Eu escrevo para vocês que conhecem o tempo. Paulo está dizendo, não é desconhecido de vocês. Vocês já sabem, vocês já ouviram que o tempo está próximo, que a salvação de vocês está agora mais perto do que quando vocês creram. Então é necessário que vocês vivam isso. A segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca, ele diz, é necessário que vocês abandonem os hábitos noturnos ou os hábitos da noite. Ele usa hábitos da noite aqui. E ele compara noite com trevas. Quais são os hábitos da noite? E ele vai dizer assim, lance fora esses cobertores de vocês. Ninguém anda por aí carregando cobertor. Abandone algumas coisas, você terá que abandonar algumas coisas para você poder obter o céu. E o que é isso? Versículo 11 ele vai dizer, desperte do sono, pare de dormir para a realidade ao seu redor. Prepare-se para um novo dia, acorde. Você que muitas vezes é um cristão, você que muitas vezes se diz um cristão, mas você vive no mundo dos sonhos, que não corresponde à realidade do que Deus quer para você. Acorde, desperte, está na hora de acordar. A segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele vai dizer, abandone algumas obras das trevas ou desejos da carne. Ele fala de pecados grosseiros, que provavelmente você vai dizer, não, eu não pratico isso. Ele fala de orgias, libertinagens. Você vai dizer, não, isso não é comigo. Mas ele também fala dos chamados pecados aceitáveis. Sabe quais são? Discórdias, ciúmes. Alguns de nós achamos que são pecados aceitáveis. Eu posso ter uma discórdia com o irmão fulano de tal. Eu penso diferente dele, então ele no cantinho dele e eu no meu. Ou então temos ciúmes e ficamos com ciúminhos. Dentro da própria igreja, você vai dizer, por que alguém votou em fulano e não votou em cicrano? Por que alguém preferiu o professor X para a escola dominical e não preferiu o professor Y? Por que alguém sentou para ouvir o João, mas não sentou para ouvir o Joaquim? Ciúmes. Paulo diz, abandone essas coisas. Essas coisas fazem parte da noite, fazem parte das trevas. Se a nossa compreensão de que o tempo está chegando não nos leva a mudar de vida, talvez nós não tenhamos compreendido corretamente. Às vezes nós falamos muito sobre maturidade. E maturidade, irmãos, não é apenas a presença de conhecimento, porque imaturidade não é
a falta de conhecimento. Lá em casa nós temos a alegria, temos o prazer de, ao menos uma vez por semana, ter 2 imaturozinhos ali conosco. 2 imaturozinhos. E é interessante porque não é que eles não conhecem, eles conhecem. Eles sabem o que deve ser feito. Mas muitas vezes eles não conseguem viver à luz daquilo que eles conhecem. Eles sabem que não deve colocar o urso na boca o tempo todo. Mas eles não conseguem viver à luz do conhecimento deles. Tem um menorzinho agora que de vez em quando ele fica meio aborrecido, ele simplesmente vira e diz assim, eu vou para minha casa. Eu digo, rapaz, mas como é que você vai para a tua casa? Tua casa é longe. E aí ele chega, pega o ursinho dele, vai lá para o portão e ele diz assim, abre. Eu digo, rapaz, não vou abrir o portão para você ir, não. Tua casa é longe. Eu digo, como que você vai para a tua casa? Ele diz, vou dirigir. Eu digo, mas você não sabe dirigir, meu papai vai dirigir. Mas teu papai não está aqui, teu papai está lá na casa dele agora, então volta para casa agora. Não, eu não quero, eu vou para minha casa. Ele sabe que é distante, ele sabe que precisa dirigir, ele sabe que o portão está aberto, ele sabe que ele não consegue ir. Mas a imaturidade, ele tem o conhecimento, mas a imaturidade dele é que ele não consegue viver à luz do conhecimento dele. Imaturidade cristã é assim também. Você sabe o certo, você sabe a verdade, mas você teima em não viver em harmonia com essa verdade. Paulo diz 2 coisas. Primeiro, exerça discernimento. Segunda coisa, abandone aquilo que faz parte das trevas. Terceiro e último lugar, é necessário você se revestir, ter uma nova vestimenta. E aqui, crianças, é aquela historiazinha do boneco. É necessário você ter uma nova vestimenta. Observe que Paulo ele não contrasta obras da carne ou obras das trevas com obras da luz. Mas ele fala de obras das trevas e ele fala de armas da luz. Não é interessante isso? Porque o certo seria obras das trevas, obras da luz. Mas ele fala obras das trevas. E depois ele vai dizer, revistam-se com as armas da luz. Por quê que Paulo faz isso? Porque ele vai dizer que a vida cristã é uma vida na qual você vive sempre sob a perspectiva de que a vida aqui na terra é uma batalha espiritual. De que a partir do momento que você creu em Jesus Cristo, você já recebeu 3 grandes inimigos que você vai ter que lutar contra eles todos os dias da sua vida e o tempo todo, muitas vezes. O mundo, a carne e o diabo. 2 deles estão fora de você. O mundo ao redor e o diabo estão fora de você. E muitas vezes o próprio diabo usa do mundo que você depende dele, você depende de comida, você depende de bebida, você depende de descanso, você depende da renda, você depende do seu trabalho, você depende das coisas do mundo, e muitas vezes Satanás usa essas redes do mundo para militar contra a sua fé. Mas tem um outro inimigo dentro de você, as inclinações da sua carne. E Paulo diz, para você lutar contra esses 3 inimigos, você precisa se revestir das armas da luz. Armas da luz é uma expressão que aparece lá no livro de Isaías 59, versículo de número 17. É o próprio Deus que se veste com a couraça da justiça e o capacete da salvação. Em outras palavras, se vestir das armas da luz é você usar aquela armadura de Deus que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo de número 6. É você se revestir do próprio Deus. Para ficar mais claro ainda, Paulo diz no versículo de número 14, revistam-se do Senhor Jesus, vistam-se de Cristo Jesus. Mas como é que eu posso me revestir de Cristo Jesus? Como é que eu posso colocar as virtudes de Cristo na minha vida? Sendo um verdadeiro cristão. Mas deixa eu ler para vocês uma poesia, um poema de um crente no passado chamado Patrício, ou São Patrício, como alguns colocam, ou os irlandeses diriam que é o próprio patrono da Irlanda,
Então, Patrício tinha um poema que ele chamava do Brasão de Patrício. E ele orava da seguinte maneira, todos os dias ele orava esta oração. Cristo que me protege contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. E aí começava. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando eu me deito, Cristo quando eu me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração, Cristo em tudo que meus olhos veem, Cristo em tudo que eu ouço e que eu falo. Hoje eu me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, professando a fé em Cristo, o meu Senhor. Interessante esse poema de Patrício. Ele estava dizendo, Cristo em todo o instante da minha vida, Cristo em tudo aquilo que eu faço, Cristo em todo o meu coração. Paulo diz, revista-se de Cristo, vista-se de Cristo Jesus, viva como Cristo viveria neste mundo, represente Cristo corretamente nos seus relacionamentos. Como é que nós podemos concluir nesta manhã? Paulo diz que a nossa salvação está mais próximo do que quando no início nós cremos. E ficará mais próximo. Será 1 ano a mais. Próximo. É necessário, então, nos prepararmos para o retorno de Cristo. A salvação está bem próxima. Se prepare para o retorno de Cristo. Viva com discernimento. Abandone aquilo que faz parte das trevas, da noite e não do dia. Revista-se de Cristo Jesus. E lembre-se que na cronologia de Deus, o amanhecer está mais perto do que você imagina. A noite, ela já está quase acabando. Esperar não é fácil. Quando você espera, tendo certeza, torna-se mais fácil ainda. A foto que eu mostrei para vocês era a foto do meu noivado. E 5 meses depois, 5 meses de alguma coisinha, meu casamento. Esperar não foi fácil. Foram longos meses, longos dias. Mas quando você tem a garantia de que você espera naquilo que vale a pena esperar, você persevera na sua esperança. A Bíblia Sagrada diz que não existe nada que vale a pena esperar mais do que a consumação da salvação do Senhor, mais do que o retorno do Rei. Então viva aguardando, sabendo que a sua salvação está mais perto do que quando você primeiro creu.